Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, sou professora de música e professora de artes. Sou formada em licenciatura em música pela Universidade do Oeste Paulista, a UNOeste, em Presidente Prudente. Dou aula no Guri, no projeto Guri, em Herculândia, e sou professora de arte pelo estado. Bom, fui convidada pelo projeto Luiz Bertazzoni para estar dando aulas de técnica vocal para vocês. Mas antes da gente começar a cantar, nós temos que entender que tem toda uma teoria, toda uma história por trás do canto coral, que não é simplesmente nós chegarmos e abrir a boca e cantar, que a gente tem todo um processo, toda uma construção para conseguirmos cantar bem, né? E é aquele negócio, mas eu preciso ter dom para cantar, nossa, mas eu não tenho dom para cantar. Não existe essa coisa de dom, existe o esforço que nós fazemos para conseguir chegar na determinação, né, para conseguir fazer a preparação da voz. Então, é possível todos cantar, não é aquela coisa assim, claro, que a gente tem que entender que não é simplesmente, eu vou fazer aula de técnica vocal e eu vou cantar igual uma Whitney Houston, igual uma Beyoncé, igual um Pavarotti. Não é assim também, né? A gente tem que entender que é uma construção, são anos e anos de estudo, de prática, né? E aqui eu vou tentar explicar, começar com o básico, explicar bem no comecinho, bem devagar, e trabalhar um pouco de teoria também, porque não é simplesmente eu chegar, passar uma música para vocês, chegar aqui com o violão, com o teclado, e falar assim, a gente vai cantar tal música, e, não, beleza, não. A gente tem toda uma história, tem a história da música que é muito interessante, desde os primórdios, lá desde a época do Homem das Cavernas. É muito incrível essa evolução que a música tem até chegar ao que a gente conhece hoje, né? E a gente tem que entender também que são, como que eu posso dizer para vocês? Tem várias, são culturas diferentes, então tem todo um processo, tem todo um jeito diferente em cada canto da gente se aplicar ao canto coral. E isso é legal para conhecer, né? Pra gente ter uma noção um pouco do que vai acontecer, né? Então, assim, além disso, também posso trazer dicas, posso não, né? Vou estar trazendo dicas para vocês com acompanhamento de fonoaudióloga, né? Que eu faço acompanhamento com uma amiga, né? A doutora Yasmin, que ela é maravilhosa na Clínica Salute. E ela me ajuda, me auxilia muito nessa questão do canto, do cuidado com a minha voz. Porque além, né, de cantar, a gente também conversa o dia inteiro, né? E principalmente no meu caso, que sou professora, eu preciso cuidar muito mais da minha voz. Porque se eu não cuidar dela agora, a longo prazo, eu posso ter muitos problemas, né? Problemas seríssimos. Então, esse cuidar da voz também é muito importante, tá? E vou ensinar a vocês também como cuidar da voz, porque a gente não é só fazer um aquecimentinho, tem toda uma preparação, que cuidado com a alimentação, né? Porque tem determinados tipos de alimentos que nós consumimos que acabam com a voz, infelizmente, né? Então, são essas alimentações, os excessos, né? Falar muito alto, gritar muito, isso acaba prejudicando. Então, se a gente não faz um bom aquecimento, não faz uma boa preparação, quando a gente for cantar um agudo, que é aquela nota bem fininha, isso vai prejudicar a sua voz. Ou então, um grave, que é aquela nota mais grossona, né? Vamos dizer, fino e grosso, né? Aquela nota mais grossona vai acabar prejudicando você também em algum momento, né? A longo prazo isso vai gerar consequências. Então vamos lá, vamos começar primeiro de tudo com essa questão do cuidado com a nossa voz, tá? Se você procurar no Google, né, na internet, aí, em diversos lugares vai te dizer qual que é vai falar os benefícios, né, os cuidados com a voz e quais as consequências e o que causa essas consequências para prejudicar a nossa voz, certo? Então,
o que nós devemos, em primeiro lugar, ter consciência de que temos que fazer, que é hidratar a nossa voz. Então, o que era mas como que eu vou hidratar? Só tomar água? Não, não é só tomar água. Tem diversos tipos de alimentos que ajudam, que têm esse benefício, né? Que ajudam a dar essa hidratação para nossa voz. Então, um dos alimentos básicos que todo professor de canto, todo fonoaudiólogo vai te passar é a maçã. A maçã, como ela tem muita água na sua composição, ela vai trazer essa hidratação para nossa voz. Então, ela é maravilhosa. Então, água e maçã andam de mãos dadas ali com as professoras de canto, com as professoras em geral, né? Isso daqui também serve para todo mundo, não é só exclusivamente para o canto, tá? Então, os fonoaudiólogos sempre vão chegar e te indicar maçã e água. Ponto. Existem outros também, né? Outros benefícios, outros tipos de alimentos que vão dar essa sensação, que vão ajudar, né? Na verdade, com a hidratação da voz. Mas o principal é água e maçã, que são duas coisas muito fáceis de se encontrar e de fácil custo, que é baixo custo também, né? Porque a maçã a gente consegue achar aí por menos de R$5, às vezes na feira, né? No mercado, enfim. O que causa, quais são os malefícios dos alimentos, o que ajuda a prejudicar a nossa voz, vamos dizer assim. Então, começamos com o que a gente mais gosta, chocolate, a maioria, né? O chocolate, derivados de leite, café, bebida alcoólica, cigarro, ou mais uma série de coisas prejudicam muito a nossa voz. Por que o chocolate? Por que os derivados de leite? Começando por aí. O chocolate e derivados de leite, eles dão mucosa na nossa garganta. Eles vão criar mucosa. O que é mucosa? Sabe aquela escarração que às vezes tem pessoas que têm logo cedo, quando tomam leite, ou quando tomam derivados de leite, consomem, né? Derivados de leite. Essa escarração, são as mucosas que são produzidas pela lactose, certo? O chocolate é a mesma coisa. Quando a gente come o chocolate, a nossa saliva não fica meio grossa. Essa saliva grossa é muito prejudicial para cantar. Então, quando, vamos supor, grandes corais, grandes cantores, eles não vão consumir chocolate, nem café, nem derivados de leite antes de cantar, pelo menos 1 hora antes de cantar, não consomem, porque prejudica, vai causar essa saliva mais grossa aí, e aí ela pode causar, quando você for cantar, por exemplo, acabar engasgando, né? Isso é muito perigoso, é muito sério. O álcool ele danifica também as nossas pregas vocais. Eu tô falando muito cordas, mas na verdade o termo correto é pregas vocais, tá? Eu já vou explicar como que ela funciona. O álcool também é muito prejudicial para nossas pregas vocais, porque eles acabam anestesiando, eles vão acabar anestesiando as pregas vocais, que nada mais é do que um músculo. Ele fica assim, ó, na nossa garganta ele fica em um V. Quando nós não falamos, ele fica assim. Quando nós falamos ou respiramos, ele vai abrir, ele vai ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E aí quando a gente conversa, eles fazem assim, ó. Elas vibram, elas vão vibrar e se chocar, certo? Então, quando nós causamos esses excessos, quando nós fazemos os excessos, gritamos muito, elas se vibram muito mais. E aí, o que acaba acontecendo? Pode acabar lesionando essa musculatura. Então, vocês já ouviram o termo calos na garganta? Então, esses calos nada mais é do que a vibração, elas vão machucando e vão criando esses calinhos, que vão ser tipo pequenas bolinhas que vão formando na nossa prega vocal, que ela se encontra bem aqui, assim, ó, perto da faringe, da laringe, certo? Então, o álcool, por que também muitos fonoaudiólogos não receitam, sabe aqueles sprayzinhos que a gente espirra na garganta? Para dar, quando a gente tá com a garganta inflamada, que é para dar aquela sensação de anestésico. Por que não pode usar aquilo
para cantar, porque a gente vai aplicar e vai anestesiar, então a nossa garganta a gente não vai sentir dor, fala, nossa, minha garganta tá maravilhosa, não tô sentindo dor nenhuma, vou gritar um monte, vou fazer aqueles agudos tipo Whitney e acabou. Não, não é assim que funciona, porque isso é aquele efeito a curto prazo, né? Então, nossa, tô super bem, minha garganta tá maravilhosa, eu não vou precisar, posso gritar um monte. Só que na hora que o efeito do anestésico passa, você vai sentir que realmente prejudicou esse sprayzinho ou o álcool, porque ele anestesiou, então você não sentiu nada. Nossa, eu tô cantando muito bem, minha voz tá limpinha, tá maravilhosa, só que aí na hora que passa esse efeito, o que acontece? Sua garganta vai doer, sua voz vai estar mais rouca, porque você abusou do uso dela, tá? O cigarro também, ele é muito prejudicial, a fumaça, além de ser prejudicial para os pulmões, né, que pode dar vários tipos de doença, também não dá uma qualidade muito boa para nossa voz. Você já percebeu que muitas pessoas que fumam há anos têm aquela voz mais rouca, tem uma voz bem rouca, uma voz mais grossa, principalmente mulheres que consomem o cigarro há muito tempo tendem a ter uma voz muito grossa e a gente fala esganiçada, né, que é bem rouca, né, dá essa sensação de rouquidão. É porque as suas pregas vocais já foram prejudicadas por conta do cigarro, tá? Então, isso daqui que eu tô falando é um básico, tá? É uma coisa bem simples, bem passando por cima do que acontece, do que realmente pode acontecer, ou as prevenções, né? No caso, para dar uma saúde de qualidade de vida melhor para nossas pregas vocais, né? Além disso, nós temos também questão de postura correta para se cantar, temos questão de aquecimentos e respiração correta para se usar na hora do canto, tá? E hoje é mais assim um bate-papo para vocês entenderem, começarem a entender essa teoria, essa base aí, porque é isso daqui do que a gente precisa realmente aprender para cantar, porque é muita coisa. E aí ao longo das aulas nós vamos pegando aí devagarzinho, a gente vai trabalhando especificamente em cima das coisas para vocês aprenderem, porque hoje mesmo é só um bate-papo para vocês me conhecerem, para ter uma noção mais ou menos de como eu vou trabalhar com vocês, certo? Então vamos lá. Nós temos posturas para se trabalhar, né? A gente não pode, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um coral, ou até a gente vendo pela internet, vocês veem alguém cantando com as costas encurvadas, ou quando a pessoa está sentada cantando de qualquer jeito, largada, assim, não dá. Por quê? Embaixo dos nossos pulmões, nós temos um músculo que ele é como se fosse uma linha. Ele se chama diafragma. O diafragma, ele estica e encolhe. Então, quando nós respiramos profundamente, ele está esticando, ele está se expandindo. Quando nós soltamos o ar, ele se contrai e volta para a posição normal dele. Assim, usa-se no canto também. Quando nós vamos cantar, nós precisamos encher nosso pulmão de ar para poder cantar. Na verdade, não é o pulmão. Olha, eu falando coisas erradas para vocês. Nós temos que encher nosso diafragma aqui embaixo. Então, dá aquela sensação de que a gente está respirando e enchendo a barriga. Quando a gente vai expirar, a gente não pode fazer assim, ó. Subir o pulmão aqui, porque não é o ar do pulmão que nós vamos usar. Nós precisamos usar o ar que vem aqui para o diafragma. Então, quando você for expirar, tenta encher a sua barriga. Faz um teste. Coloca a mão aqui, ó, ou aqui na cintura, perto dos pulmões aqui. Coloca a mão aqui e inspira. Tenta encher a sua barriga de ar e não o seu pulmão. Vou respirar da forma correta. Reparem nessa região aqui se ela vai subir, igual quando a gente faz. Meus ombros aqui, né? Então vamos lá. Expirando. Expirei. Eu expirei para o diafragma, né? Então enchi de ar aqui na região da barriga, porque é na onde a gente vai tirar forças
ou tirar o impulso para ter uma nota mais longa, por exemplo. Quando nós precisamos cantar uma nota muito longa, quanto mais longa a nota, mais ar nós precisamos, para não ficar aquela sensação de que a gente está perdendo o ar, que está quase morrendo, né? Então, nós precisamos da respiração correta para se aplicar no canto e não ter essa fadiga, né, para cantar, ficar tipo, nossa, meu Deus, quase morri na hora de cantar uma nota muito longa. A respiração é um passo, eu tava falando sobre postura e já entrei em respiração, mas por quê? Você vai entender agora. Se a gente está sentado de qualquer jeito, ou então se nós estamos de pé fora da postura correta para o canto, o que acontece? O nosso diafragma fica comprimido. Então, se eu estou sentada aqui assim, de qualquer jeito, ele vai se comprimir, meu diafragma vai se comprimir e isso vai me prejudicar. Eu não vou ter uma capacidade tão grande dele, né, de expirar, não vou conseguir ter esse espaço maior para caber ar. Então, vai entrar o mínimo de ar possível no diafragma e isso vai me prejudicar. Então, por isso que nós temos a postura correta, que é sempre com os pés apoiados no chão, normalmente com a abertura do nosso ombro aqui, tá? Então, nem a perna nem muito aberta, nem muito fechada. Ela vai ficar levemente aberta, acompanhando o nosso ombro aqui, tá? Nós vamos ficar sentados como se fosse numa postura de 90 graus, tá? Que é retinho assim. Então, você não pode sentar tão encostado na cadeira, né? Então, ter a coluna ereta. Vamos sentar mais na pontinha da cadeira, não, sem cair, por favor. Vamos sentar um pouquinho mais na ponta da cadeira, né? E essa é a nossa posição correta para se cantar. Então, aqui eu estou sentada num ângulo de 90 graus. E isso vai permitir que meu diafragma fique livre e eu consiga respirar melhor e o ar consiga entrar para o meu diafragma e eu executo a maneira correta de se cantar, certo? De pé é a mesma coisa, tá? Não podemos ficar, mas de pé eu não estou comprimindo o diafragma. Ok, você não está comprimindo, realmente não está comprimindo o diafragma. Só que aí você tá com ele de qualquer jeito. Então, se você for expirar, ele talvez não vai esticar o tanto que você precisa, né? Então, qual é a posição correta para cantar, Juliana? Olha, de pé, você vai usar a mesma base da abertura das pernas sentadas, na linha dos seus ombros. Então, não é com a perna abertona, não é com a perna muito fechada, porque também tem a questão do equilíbrio. Tenta ficar com as pernas fechadas e alguém chegar e te dar um leve toque, você vai se desequilibrar. Se você tiver com as pernas muito, muito abertas, se alguém chegar e tentar te empurrar, você também vai tentar cair. Você também vai se desequilibrar. Então, com as pernas levemente abertas, na postura do meu ombro, você tem mais equilíbrio. Ah, mas alguém vai me empurrar na hora que eu estiver cantando? Não, não é isso. É o equilíbrio mesmo para você estar de pé e você conseguir se locomover, se deslocar, porque em determinadas músicas tem professores, né, que passam alguma coreografia. Então, se você tá com a perna muito aberta, como você vai fazer uma coreografia de andar para um lado para o outro? Se você tá com a perna muito fechada, você também vai ter que fazer uma movimentação muito maior. Você estando na postura correta, você já tá ali, consegue fazer um passinho para o lado, um passinho para o outro, tá tudo certo. Então, não vai te prejudicar e o seu diafragma agradece, porque você vai cantar e ele vai se esticar e encolher na proporção certa, tá? Então, por isso, nós temos que ter essa postura correta aí. A gente tem que estar sentado certinho ou então nós temos que estar de pé certinho, tá? Com o pessoal com os aluninhos do Guri, eu gostava muito de brincar sobre, sabe a brincadeira do vivo ou morto? Então, a gente trabalhava as posturas corretas. Só que a gente falava assim, postura 1, postura 2, postura 3. Postura 1 é sentado relaxadão, do jeito que a gente normalmente senta em casa, quando a gente está em algum lugar, senta relaxado. Postura 2,
a postura para se cantar. E postura 3, de pé na postura correta. Então é uma brincadeira bem legal que dá para trabalhar com crianças, né? Na educação infantil, na iniciação musical, é uma brincadeira bem interessante para criar essa consciência corporal. A gente fala que quanto mais você pratica um exercício, mais o seu cérebro absorve e mais você consegue ter essa consciência corporal. Então, no começo a gente fica assim, meu Deus, eu preciso estar na postura, será que eu estou na postura, será que eu estou na postura? Só que aí, conforme você vai praticando isso ao decorrer do tempo, você fica na posição correta e você acaba virando, inconscientemente você acaba ficando na posição certa. Então, isso é uma coisa que o nosso cérebro vai criar essa consciência, tá? E aí fala assim, nossa, mas a postura é só para cantar? Não, a postura vai servir para você para tudo, todos os benefícios. Por exemplo, a postura sentada. Claro que é muito gostoso a gente sentar relaxadão, né? Tipo, sentar com as costas, tá? De qualquer jeito. É muito gostoso, isso é fato. Até eu que sou professora de canto, tenho noções da questão da postura. Eu não sigo a risca, só que se você senta na postura correta, com as costas eretas, as pernas no chão, você não cansa tanto suas pernas, você não vai prejudicar a sua coluna, porque lembra que a gente fala da consequência a longo prazo? Então, se a gente senta tão relaxado aí pro resto da ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa vida, quando você for mais velho, por exemplo, você pode desenvolver problemas na coluna. Ou nem precisa ser mais velho. Às vezes tem pessoas novas que já tem, minhas costas estão travadas, entendeu? Isso daí é tudo consequências causadas em decorrência de alguma coisa, de algum abuso que a gente fez. Então, sentar relaxado demais, né, sem postura no trabalho, no dia a dia, isso pode acarretar em problemas futuros, né? Então tá, e aí eu falei sobre nossa postura e agora temos que falar sobre a respiração. Expliquei brevemente como funciona a respiração do diafragma e aí eu te convido a fazer um exercício comigo, tá? Então você vai colocar a sua mão, coloca a ponta, pode ser a ponta dos dedos, tá? A ponta dos dedos nas mulheres abaixo do seio, bem aqui onde a gente fala que é a boca do estômago, tá? Aqui no começo aqui, os homens apertem aqui, que é entre esse ossinho, essa parte molinha que nós temos aqui na barriga, certo? E aí você vai expirar sem encher o pulmão. Então nós temos que tentar empurrar a nossa mão para frente, ó. Eu vou projetar a minha mão para frente, a minha barriga para frente. Então, você vai expirar e tentar colocar essa barriga para frente, porque aí nós estamos fazendo a respiração diafragmática, que é o exercício para trabalhar nosso diafragma. Então, as mãos aqui, expira. Sem subir os ombros, sem encher o pulmão, tá? Olha a diferença. Respiração diafragmática, respiração pulmonar. Tá? Então, é essa a diferença. Então, para cantar, respiração diafragmática. Que é a respiração que nós vamos estar trabalhando para fazer o quê? Projetar notas muito longas ou conseguir cantar sem ficar no meio da música, tá? Isso é muito importante, porque sonoramente é muito feio quando você tá cantando e faz aquela respiração alta. Já pensou quando você tá cantando no microfone e de repente no microfone para dar aquele ar pra mesmo, nós temos essa consciência de respiração. E isso daí é uma coisa que facilita no nosso dia a dia, tá? Os aquecimentos vão facilitar no nosso dia a dia, igual eu estava falando da questão da postura. O aquecimento, ele vai te ajudar no dia a dia. Então, se você pratica ele no dia a dia, quando nós chegarmos na aula, seja presencial, seja online, você já tem aquela consciência, você já vai criando, lembra que eu falei da consciência corporal, então você já automaticamente faz as coisas sem perceber, porque se você vai praticando, quanto mais você pratica, quando você
Vai ver, você tá fazendo sem perceber, então não é aquela coisa, aquele esforço, assim, meu Deus, eu preciso acertar. Não, você vai ter aquela, né, consciência corporal. E a respiração, ela é muito, muito, muito importante porque na questão de dicção, na questão de canto, na questão de você conversar mesmo, a respiração, ela te ajuda muito, tá? Tô passando novamente, tá? Falando assim, brevemente, explicando mais ou menos por cima, porque depois nós temos exercícios bem específicos para cada segmento, tá? Então eu tô falando assim bem específico mesmo, bem específico não, perdão. Bem brevemente para depois a gente trabalhar específico, porque aí não precisa ficar falando tanto sobre teoria, tá? A gente faz mais a questão da prática. Então, e por fim, falar um pouco sobre o aquecimento. Nós temos diversos tipos de aquecimento. O mais comum, eu não sei se vocês já viram ou tiveram contato com alguém que fazia aquecimento fazendo. Esse é a vibração de língua, nós chamamos de vibração de língua. E temos o que é a vibração de lábio, tá? Até em alguns casos a gente vê em filmes as pessoas fazendo bem alto, né? Aqueles barulhões, né? Mas isso tudo, claro, que a gente tem que fazer mais suave, não tão exagerado, fazer mais suavemente possível. E além desses dois que são os mais comuns e os mais utilizados, nós temos aquecimento subindo as notinhas, né? Então, fazendo um exemplo, tá? Por exemplo, subindo como se nós estivéssemos subindo as notinhas do teclado, tá? Fora esses tipos de aquecimento, nós temos diversos, são assim, de verdade, uma gama, uma vasta lista de aquecimentos que existem, que podem nos auxiliar e nos ajudar tanto para conversar quanto para cantar, certo? O mais comum, né? Então, o que eu te convido novamente a fazer um exercício. Você vai tentar fazer. Então, você fica. Nós falamos que a gente tem que praticar qual a gente tem mais dificuldade. Muitas pessoas não conseguem fazer o lábio falha, né? Então, se você tem dificuldade para fazer, você tem que praticar mais esse. Se você tem dificuldade na vibração de língua, então você tem que praticar esse, tá? Então, os exercícios que eu te convido a fazer, que eu te peço como uma tarefinha, é trabalhar a respiração diafragmática, então tentar ao máximo não encher o pulmão e encher o diafragma de ar, que é essa que eu expliquei agora, de empurrar para frente, né? Projetar nossa barriga para frente e o aquecimento de vibração de lábio e vibração de língua, tá? Na próxima aula, eu trago para vocês mais exercícios de respiração. Então, nós vamos trabalhar mais em cima de um exercício específico de respiração, mais em cima de um exercício específico de aquecimento. Além disso, como eu falei para vocês, vou trazer um pouquinho de história também, um pouquinho da história da música, para estar passando para vocês terem conhecimento, porque realmente para a gente entender como ocorreu essa evolução, tá? Então, vou trazer um pouquinho de história e um pouquinho de exercício para vocês, para logo nós conseguirmos fazer aí uma apresentação de canto, ou então fazer aí cantar uma música, aprender a cantar uma música, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu feedback, compartilhe com os amigos, tá? Porque essas aulas são realmente muito legais. O Instituto Luiz Bertazzoni faz tudo pensando com muito carinho na população, tá? Então,
Compartilhem, falem para os outros, divulguem bastante essas aulas porque é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima aula.